No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a religiosidade, mas não só da religiosidade, enfim. Eu gostaria de falar como Satanás atua através da religiosidade. Porque a gente pensa que Satanás está atuando do lado de fora, fazendo muito alarde, e ele está dentro da igreja, atuando diretamente através da religiosidade. Vem com o Tio Fera, que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Nós vamos começar o vídeo falando da religiosidade pelo dicionário. O que é que ele fala? O que significa a religiosidade? Aqui no dicionário diz: religiosidade, em seu sentido mais amplo, é um termo abrangente usado para se referir aos inúmeros aspectos da atividade religiosa, dedicação e crença religiosa. No sentido mais restrito, a religiosidade trata de quanto uma pessoa é religiosa e menos de como uma pessoa é religiosa, praticando certos rituais, recontando histórias, reverenciando símbolos ou aceitando uma doutrina sobre deidades e vida após a morte. A religiosidade, ela vai além disso. A religiosidade, ela é mais complexa do que a gente imagina, porque a religiosidade, ela é um comportamento humano que distorce tudo o que a Bíblia fala. O religioso, ele faz com que as pessoas carreguem uma culpa com relação a Deus, porque para o religioso tudo é pecado. O religioso, ele coloca uma lente de aumento em cima de todas as coisas, e aquela coisinha que era uma bobagem, para o religioso é algo muito grande. A Bíblia também fala sobre religiosos. Eu separei um trecho da Bíblia que está em Mateus 23. Eu já falei até aqui no canal, mas eu separei dois trechos que vale a pena a gente analisar. Em Mateus 23, no versículo 4 em diante, ele fala: pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui ele está dizendo que o religioso, ele coloca um fardo pesado nas outras pessoas, mas ele não quer nem com o dedo mover esse fardo. Ou seja, ele cobra das pessoas um comportamento cristão, mas ele mesmo não se comporta como um. Ele cobra do outro os pecados, ele passa na cara do outro, mas ele não corrige os dele. Ele corrige os outros, mas ele não é corrigido. Aí aqui também fala: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ele, quando fala aqui, fazem as obras a fim de serem vistos, são aqueles religiosos que adoram aparecer, e que quando vai orar, ora gritando, e que quando vai cantar, canta exagerado, e que tem que ser visto. As pessoas têm que ver o quanto ele é espiritual, entre aspas. Esses largos filactérios e alargam as franjas das vestes é porque antigamente os religiosos da época, eles eram reconhecidos por causa das roupas que eles usavam. Inclusive hoje é do mesmo jeito, né? Se você usa terno e gravata, você de certa forma é mais espiritual, digamos assim. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tem que entender que não é que você não pode sentar na primeira fila da igreja. Tem que entender que os primeiros lugares, os lugares que ele fala, são aqueles que as pessoas sentam geralmente atrás do púlpito. São as cadeiras especiais, que só senta a liderança, digamos assim. Tem igrejas que colocaram até 2 tronos em cima do púlpito, porque aí colocaria o pastor e a esposa. Não é meio estranho? Se o único rei é Deus. E as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi significa mestre. Ou seja, eles adoram serem saudados pelos títulos. Os de hoje é muito assim: você não pode apresentar o cara pelo nome dele, você tem que apresentar pelo título. E agora nós vamos receber o pastor fulano de tal, o missionário fulano de tal, a missionária. Entendendo? Então é sempre pelo
a pompa do título é mais importante do que a pessoa. Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, não existe essa de fulano mestre, o outro. Por que ele coloca isso aqui? Porque as pessoas usam do título de ser mestre, de ser pastor, de ser diácono, de ser líder, para estar oprimindo, machucando e massacrando pessoas. Então você não deve usar mais desse título, porque um só é o vosso mestre, é Jesus. O resto é tudo igual. Aí no versículo 13, ele fala exatamente assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixar entrar aos que estão entrando. Ou seja, ele chama os fariseus de hipócrita. E aí eu vou no dicionário agora ver o que significa a palavra hipócrita. A hipocrisia é o ato de fingir crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. A palavra deriva do latim hipócrisis e do grego hipócrisis, ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento no sentido artístico. Essa palavra possui mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamento. Ou seja, quando Cristo chama os fariseus de hipócritas, Cristo está dizendo que eles estão fingindo, eles são falsos. O religioso, ele é chamado de hipócrita porque ele não vive o que ele prega. Ele aparenta ser um cristão, mas ele não é. O religioso, ele cobra muito das pessoas um comportamento que ele mesmo não vive. O religioso tem que aprender justamente que Deus é o contrário do que ele imagina e que Jesus não é exatamente daquela forma. Se você conhecer um religioso, você deve se afastar dele, porque o religioso, ele é um instrumento de Satanás para oprimir, para fazer você se sentir culpado e para tornar a caminhada com Deus muito mais pesada. E se você é um religioso, se liberte disso. A gente tem que entender que o religioso não é Satanás, mas ele é usado por ele. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Tio Fera. Fui.